Olá a todos, meu nome é Davi Xavier, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História pela Uninter. Este estágio de gestão educacional está sendo feito como parte do projeto para o estágio mesmo, de conclusão, na etapa de conclusão. O meu arquivo está na tela, 2422169. Esse estágio tem como proposta uma série de fatores pedidos na proposta, do plano de ensino, os quais eu trouxe aqui como ementa. Alguns foram adaptados e outros serão melhor aprofundados com o passar do tempo. A ementa que foi adaptada do plano de ensino, do estágio que se encontra no AVA, fala sobre a gestão escolar, fundamentos e concepções. Esse é o primeiro tema que iremos tratar. Em seguida, temos os processos de gestão escolar e a sua relação com os determinantes socioeconômicos. Vamos trazer algumas reflexões sobre esse tema, analisando como alguns fatores impactam na gestão escolar e na própria vida das pessoas. Em seguida, a natureza e a especificidade da organização do trabalho escolar, pedagógico, inclusivo. Aqui vamos trabalhar sobre como incluir pessoas na gestão escolar. Bom, em seguida, vamos a um dos fatores mais fundamentais e proeminentes sobre a gestão escolar em si, que são os norteadores da ação pedagógica nas unidades escolares, como o conselho de classe, as reuniões pedagógicas, a formação continuada para os gestores e professores, a hora atividade, o planejamento de ensino e a organização dos espaços. Havia outro tema, mas eu preferi não trabalhar agora, por causa que eu prefiro dar prioridade ao projeto. Mas se houver tempo, eu retornarei a esse tema, então discutiremos. Mas eu acredito que esses são os mais importantes para nós lidarmos com essa questão da gestão escolar. Por fim, será o projeto de intervenção sobre a aplicação dos fundamentos da gestão escolar numa organização social, como uma associação ou uma ONG. Os fundamentos da gestão escolar, eles são importantes porque eles podem ser aplicados basicamente em qualquer local, desde que este local tenha como foco pessoas e não lucro. Mas para isso vamos trabalhar também sobre a origem dos termos gestão, administração e como isso impacta na própria questão de gestão escolar e a diferencia das demais gestões, em especial que visam o lucro financeiro. Bom, de acordo com o Google, pesquisando definição de gestão, a palavra significa ato ou efeito de gerir, administração, gerência. E depois ele fala sobre o mandato político, que inclusive é outro tipo de gestão, sobre uma gestão pública. Não vamos entrar nos detalhes disso, mas é importante trazer essa definição genérica, por assim dizer, porque podemos entender que a palavra gestão ela é muito ampla e pode ser aplicada a diversos locais com diferentes finalidades. Como, por exemplo, temos nas palavras semelhantes ali embaixo: direção, administração, comando, condução, diretoria e gerência. Dessas palavras, a que mais nos interessa é a palavra diretoria, que geralmente esse trabalho de gestão ele é realizado por toda a escola, incluindo todos os participantes do ambiente escolar. Mas é um fato que há um maior foco na diretoria da escola. Então, quando pensamos em gestão, temos que pensar também como
essa palavra ela se aplica porque ela é muito ampla. Mas enfim, vamos ver os fundamentos disso e depois a aplicação. Afinal, o que é gestão? A fonte está aqui embaixo. A palavra gestão vem de um termo em latim, gestione, e configura o ato de administrar ou de gerir recursos, pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade, seja em benefício próprio ou de uma entidade. Beleza, vamos pensar melhor aqui. É o ato de administrar ou de gerir recursos. Administrar e gerir são tidos aqui como sinônimos, mas eu acredito que é melhor compreensível pensar que a palavra gerir está mais ligada a questões amplas, porque quando a gente fala administrar, é uma palavra que está diretamente ligada à burocracia. Não que a palavra gerir não esteja, mas a palavra gerir em si, quando se fala sobre recursos, pode ser tanto recursos humanos, isto é, pessoas, como é o seguinte ponto aí embaixo, como qualquer outro tipo de objeto. Dentro de uma escola ou de uma empresa que seja, há diferentes tipos de objetos que são importantes e devem ser gerenciados para a boa condução do empreendimento. Vou dar um exemplo simples. Uma empresa que possui um almoxarifado. Uma empresa com este departamento tem alguém responsável por gerir as ferramentas ali presentes. Por quê? Porque esse gerenciamento é o que dá garantia de que tudo estará no local em que se espera que esteja e também que as coisas ali presentes possam ser recuperadas depois. Então, há um controle importante. Portanto, essa palavra gerir, a meu ver, ela é um pouco mais ampla do que a palavra administrar propriamente dita, porque pode ser sobre qualquer coisa, o que inclui também dinheiro. Ao passo que a palavra administrar, ao meu ver, está ligada mais a uma questão burocrática, que é importante. Por exemplo, você saber a existência, a quantidade, a finalidade, a aplicação e como ter um meio de avaliar essa aplicação são ferramentas presentes na administração, o que é extremamente importante para qualquer organização. E isso inclui, obviamente, a escola. Mas aqui é um outro ponto que é o seguinte: que possa ser administrado com alguma finalidade, seja em benefício próprio ou de uma entidade. Muito bem. Administrar um recurso em benefício próprio é algo que todos nós fazemos quando escolhemos o que comprar, quando comprar, por exemplo, em que investir o nosso dinheiro ou o nosso tempo. São coisas que fazemos corriqueiramente todos os dias, todas as horas. Agora, em benefício de uma entidade. Essa palavra entidade, ela pode significar tanto uma instituição quanto um coletivo de pessoas, ou ainda quanto uma terceira pessoa no singular. Uma instituição é a escola, mas o que mais me chama a atenção é o significado que isso pode ter quanto à palavra coletividade, porque uma escola em si ela não é o prédio. Obviamente o prédio faz parte, mas não é apenas o prédio, porque um prédio por si só é um estabelecimento como qualquer outro. Tanto que qualquer prédio ele pode ser convertido com as devidas adaptações para uma escola, para uma associação, para uma igreja, por exemplo, ou um comércio. Mas a palavra coletividade, quando pensamos sobre a entidade, ela é mais ampla, porque uma escola ela serve a alguém, ela serve a um propósito, e esse propósito é servir à coletividade. Esta coletividade inclui os administradores diretos, isto é, a diretoria e os professores,
mas também inclui o alvo direto, que seriam os alunos, os pais desses alunos e a comunidade ao redor no qual a escola está inserida. Porque é preciso ter em mente que qualquer instituição, seja ela escolar, empresarial, filantropa, enfim, ela existe em um tempo, em um espaço, e ela não está desprovida desse contexto, um contexto que deve ser sempre levado em consideração para a formulação de objetivos que possam ser cumpridos e possam ser alcançáveis. Então, quando pensamos que uma escola serve a uma entidade, ao benefício de uma entidade coletiva, então pensamos o seguinte, que a gestão de uma escola ela deve priorizar o benefício das pessoas que estão ao redor dela, em torno dela e ligadas às pessoas próximas à escola. Enfim, prosseguindo. O termo é amplamente utilizado no campo empresarial. E nesse sentido, a gestão define o ato de administrar recursos de modo eficaz para que determinadas metas possam ser alcançadas. Como eu disse, o termo gestão ele é bem amplo e temos ele principalmente quando nos referimos ao campo empresarial, a chamada gestão empresarial. Mas é importante destacar que esse ato de administrar recursos de um modo eficaz, ele está presente em basicamente qualquer tipo de gestão, não apenas a empresarial, com metas que possam ser alcançadas. Então uma meta ela precisa ser primeiro real, ela precisa ser primeiro tangível, para que ela possa ser alcançável. Não pode ser algo assim impossível. Enfim, nós vamos ver melhor isso traçado nos próximos tópicos. Mas é importante termos em mente que tudo isso, essa definição de gestão, ela vai ter como principal foco nosso a gestão escolar. Mas antes vamos ter que olhar outros tipos de gestão e ver como é que eles podem convergir para a gestão escolar. As principais áreas da gestão, a fonte está ali. A gestão engloba várias áreas e pode ser distribuída em setores específicos. Mas para os fins deste conteúdo, vamos dar mais atenção à gestão empresarial. No site onde eu peguei, ele fala sobre gestão empresarial. De acordo com o engenheiro de Minas do século XX, Julius Henry Fayol, a gestão de uma empresa pode ser dividida em 6 setores. Então, voltando aqui, ele vai falar sobre a gestão empresarial. Mas aqui há alguns pontos importantes que podemos traçar sobre a gestão escolar. Porque se pararmos para pensar, toda instituição ela funciona meio como uma empresa. A diferença seria a aplicação dessa suposta empresa sobre os meios aos quais elas são auferidas lucros e metas. No caso, por exemplo, de uma escola, o lucro seria o aprendizado, a formação dos alunos, enfim. Mas vamos ver estes 6 pontos. A gestão administrativa é responsável por coordenar a administração da empresa como um todo, inclusive encabeçando todas as outras áreas de gestão da companhia. Isso aqui é bem amplo, então vamos retornar a este ponto depois. A gestão financeira é responsável pela administração exclusiva dos recursos financeiros da empresa e sua diluição em gastos de investimento, aquisição de material e etc. Aqui também podemos dizer que na gestão de escolas há algo semelhante, porque uma escola precisa de dinheiro para funcionar. E embora os salários não sejam pagos diretamente pela escola, e sim pelo Estado,
é preciso ter alguma verba para trabalhar com os recursos necessários para o bom funcionamento da escola, que é, nesse caso, por exemplo, a aquisição de materiais de limpeza, carteiras, mesas, lousas, giz, enfim, qualquer tipo de material que possa ser necessário para o funcionamento de uma escola. Aqui também inclui, por exemplo, equipamentos desportivos. Afinal, uma escola tem aulas de educação física, então bolas, redes, bolas de futebol, de vôlei, de basquete, o garrafão do basquete, uma quadra, enfim, todo tipo de material que possa ser utilizável para o bom funcionamento de uma escola. Então, uma gestão financeira encontra-se paralelo na escola. A gestão de contabilidade. A gestão que se desenvolve no âmbito contábil de uma empresa é que trata dos tributos, folhas de pagamentos. Enfim, de todas as competências que cabem ao setor contábil. Há algo semelhante na escola, mas não referente à folha de pagamento. E nem a questão tributária. Toda essa questão ela é gerida pelo próprio Estado. Mas, por exemplo, saber o quanto foi gasto, onde foi gasto, é sim uma forma de contabilidade. Gestão de produção. São os procedimentos administrativos para coordenar e sistematizar a produção da empresa e seu desempenho ao maior nível de eficiência possível. Isso é algo que nós não encontramos diretamente na escola, porque a escola, por lidar com pessoas, alunos e gestores, ela não lida assim com uma questão de eficiência mecânica, que seria a questão da gestão de produção. Próximo ponto que ele engloba, fala sobre os 6 pontos, eu só trouxe 4. Os outros pontos que ele lida estão fora da escola. Mas é importante voltar sobre a questão da administração. A administração, como podemos ver, lida com todas essas questões. E por ser um setor bem amplo, é meio complicado de se definir. Mas vamos ao conceito de administração geral, como algo específico. A fonte também está ali, do portal Administração. Para a administração geral, conceitualmente falando, a função do administrador compreende um processo de 4 etapas principais, que são: primeira, a do planejamento. É a etapa referente à formulação dos objetivos e os meios para alcançá-los. É o processo contínuo de percepção e análise em que se desenvolve as tomadas de decisões. Consiste em definir objetivos para traçar metas, identificando as oportunidades, interpretando as informações e analisando os recursos disponíveis na organização. Trata-se de uma atividade exercida pela administração geral da empresa. Muito bem, vamos lidar direito com isso aqui. Etapas referentes à formulação dos objetivos e os meios para alcançá-los. Veja, quando lidamos com uma escola, isso é algo que vamos ver mais à frente, existe algo que é o plano de ensino. Basicamente, o que será ensinado na escola no decorrer do ano letivo. Isso geralmente é feito um pouco antes de começar o ano, por algum professor, algum gestor da própria escola. Então, quando a gente fala assim sobre objetivos e os meios para alcançá-los, a gente encontra algo assim na escola. Por exemplo, nós temos, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 9394, se eu não me engano, de 96, que é a Lei de
Diretrizes de Base da Educação. É uma lei bem ampla que trata basicamente de tudo que pode ser ensinado nas escolas. Pode, não necessariamente deve, até por uma questão de tempo, de alocação de recursos, de pessoas, de espaço. Então, com base nessa lei, as escolas geralmente elas tratam as questões que vão ser lidadas no ano letivo. Por exemplo, o meu curso é de História. Então, as pessoas pensarem que no segundo ano do ensino médio, elas vão lidar com a Segunda Guerra Mundial e os desdobramentos dela na Guerra Fria. Se pensarmos que isso será o conteúdo do ano inteiro para o segundo ano do ensino médio, isso deve ser pensado no plano de ensino da escola. É claro, será uma definição um pouco genérica, por exemplo, trabalhar a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos na Guerra Fria para o segundo ano. Para o primeiro ano poderia ser, por exemplo, o final da Belle Époque na Europa, o final do Império no Brasil, o restabelecimento da República no Brasil, da Primeira República, da Segunda República, isso é, República da Espada e República do Café com Leite, o golpe de Getúlio, a instauração do Estado do Novo e a ditadura que veio com ele, depois a República Populista. No plano internacional, não só os desdobramentos da Belle Époque, como a unificação italiana, a unificação alemã, o esfacelamento do Império Russo com a Revolução de 1905, depois a Revolução de 1917, a instauração da União Soviética, o estabelecimento dos Estados Unidos enquanto potência do capitalismo financeiro, depois a crise de 29, por fim, a Primeira Guerra Mundial e os impactos que isso teve, por exemplo, na Alemanha, e como isso preparou as condições para o desenvolvimento do nazismo. Ao passo que, por exemplo, na Itália, que também sofreu um pouco com a Primeira Guerra, mas não tanto quanto a Alemanha, como o fascismo surgiu. Enfim, são várias questões que eu acabei de trazer aqui. E na realidade, agora que eu pensei isso, meio que seria o aplicável para o ensino médio inteiro. Mas enfim, essas questões elas vão ser trabalhadas melhor pelo professor nas salas de aula. O professor que vai pensar, na primeira aula do ano vamos lidar com isso, na segunda com isto, na 20ª com outro tema. Numa ordem crescente de conteúdos e como isso pode ser aplicado. Agora, é importante pensar que uma boa parte disso aí ele deve ser pensado no plano de ensino. É claro que o plano de ensino ele pode ser eventualmente corrigido ou pode ser aprimorado, sem necessariamente ser mudado. Mas o planejamento é um ponto importante. Agora, continuando ali, fala o seguinte, que é o processo contínuo de percepção e análise em que se desenvolve as tomadas de decisões. Ou seja, consiste em definir objetivos para traçar metas. Enfim, o planejamento, nós vamos tratar melhor disso, mas dentro da gestão escolar, não é algo que está ligado apenas ao início do ano, em todo o ano. E quando pensamos que a gestão escolar é algo amplo, podemos pensar que a ideia de planejamento se aplica também aos professores. Aos professores que começam no ano e pensam, em tal aula eu passarei tal conteúdo. E é algo que deve ser feito de forma específica, de forma única.
Afinal, cada professor dá uma aula diferente. Não dá para uma pessoa definir todas as aulas que serão dadas ao longo do ano, até porque todo professor possui uma formação diferente. Mesmo aqueles que possuem mais de uma formação e sejam aptos a trabalhar em mais de uma área, porque sim, existem convergência dentro das ciências. Por exemplo, dentro das ciências humanas, a história e a geografia são praticamente irmãs. Mas uma pessoa que é formada em história poderia auxiliar, mas não substituir, aulas de sociologia, de filosofia, por exemplo. Mas, obviamente, existem diferenças fundamentais entre a sociologia e a matemática, por exemplo. Isso é algo que a pessoa que realiza, ou as pessoas que realizam o planejamento, ela tem que levar em consideração. Portanto, deixar uma margem para um planejamento específico por parte dos professores é também algo importante. Afinal, o contínuo planejamento e a organização do planejamento, por exemplo, se uma sala trabalhou melhor um conteúdo, não faz sentido você manter o mesmo conteúdo que foi trabalhado agora para a próxima aula. Isso é um replanejamento. Enfim, esse tipo de coisa ele pode ser trabalhado e é trabalhado pelos professores, traçando objetivos e metas. Isto é algo que vai muito das pessoas em particular. Mas dentro da organização escolar, nós vamos ver isto, por exemplo, nos conselhos de classe, é algo que pode ser realizado. Trata-se de uma atividade exercida pela administração geral da empresa. Aqui é o ponto onde a gente encontra uma divergência fundamental entre na administração de empresas e a administração escolar. Porque essa questão do planejamento para a empresa é feita por um núcleo central de diretores, de presidentes, de gerentes, ao passo que dentro da escola isso é feito de forma colaborativa, é feita pelos professores, pelos gestores de ensino, pelos diretores, pelos funcionários como um todo. E é algo que também tem impacto nessas decisões, a própria ação dos alunos e da comunidade que esteja em volta da escola. Portanto, a ideia de planejamento encontra paralelo dentro da gestão escolar. Aqui temos outros dois pontos que são importantes. Organização. É o processo de organizar tarefas, alocar os recursos e coordenar atividades. Basicamente é o que uma diretoria da escola faz. Ela aloca os recursos necessários para o desenvolvimento de uma atividade específica, como por exemplo, uma atividade específica extraordinária. A maior parte das escolas elas fazem festas temáticas, por exemplo, Páscoa, festa junina, e para isso é necessário que ocorra uma coordenação de atividades para este fim, afinal é algo extraordinário. E os recursos necessários para isto, afinal, vamos pensar, isso é algo, no caso, por exemplo, de uma festa junina, que envolve não só os membros da escola, a comunidade escolar em si e os alunos, mas também as pessoas do entorno que não necessariamente fazem parte desta escola. Por exemplo, isto pode englobar pessoas que já se formaram na escola, portanto não fazem mais parte, mas estão no entorno. Englobam os pais desses alunos, englobam parentes desses alunos e até pessoas que não têm nada a ver e sequer moram na comunidade. Portanto, uma alocação de recursos para uma atividade extraordinária e até mesmo para atividades recorrentes é algo referente à organização da escola em si. Outro ponto, designar tarefas.
Ninguém faz nada sozinho. E quando há muita coisa a fazer, dividir essas tarefas são importantes. De maneira mais simples, refere-se à distribuição e adequação dos recursos da organização. É o que eu acabei de falar. Organizar é o mesmo que preparar os processos a fim de obter os resultados planejados. Exatamente. Se lidamos com pessoas e o objetivo é a realização de uma atividade extraordinária, essa atividade extraordinária deve ter os recursos alocados para a obtenção desse objetivo. Ela pode compreender várias fases administrativas, como por exemplo, desde a elaboração dos níveis hierárquicos, a definição das estruturas organizacionais e seus setores. Bom, este vídeo está encerrando por aqui, em seguida eu volto.